Oi galera, tudo jóia? Terminamos aqui a nossa temporada, a segunda temporada do Bilionário em Treinamento. E como você já sabe, a gente sempre tem uma entrevista no final com alguma personalidade, alguém que a gente escolhe para transmitir a mensagem, que nesse caso é o objetivo principal definido. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ionésia Amaral, que é uma médica, ginecologista, obstetra, psiquiatra, com mestrado no Rio de Janeiro e que trabalha hoje tanto na área pública quanto na área privada. E é uma pessoa que tem uma história fantástica para contar para nós, para demonstrar o verdadeiro valor do objetivo principal definido na vida da gente. Eu queria apresentar para vocês a doutora Ionésia Amaral. Eu queria pedir que ela fizesse as apresentações a todos vocês aí. Olá, Anderson e seus alunos. Obrigada pelo convite. Falar desse tema para mim é muito bom, porque eu vou rememorar algumas coisas da minha vida, né? Você está me convidando a isso. Coisa boa. Então, né? Eu descobri que queria fazer medicina muito cedo na minha vida, não sei exatamente com que idade, né? Atribuo essa descoberta aos meus pais. Em algum momento eles viram essa médica que já estava dentro de mim. E isso foi uma coisa muito importante, que eu considero muito importante como ponto de partida. Tá. Bem, e aí minha vida foi muito pautada nesse sentido. Eu era uma boa aluna e sempre continuava sendo uma boa estudante, né? Mas quando chegou no vestibular, eu tive um pequeno impacto, né? Eu não era muito boa em matemática e o vestibular cobrava que eu fosse uma exímia em matemática. Daí eu tive um primeiro insucesso na primeira vez que eu fiz essa tentativa de vestibular e não passei. Na segunda vez, segundo ano, foi um outro baque, eu também não passei no vestibular. É interessante porque eu passava para outros vestibulares, né, da cidade, mas não conseguia passar para medicina. Tem uma coisa engraçada, a minha mãe dizia assim: filha, faz lá serviço social, você casa com um médico. Bem, Mas eu como era casei teu com um objetivo... médico, mas o meu objetivo era ser médica. Bom, e aí no terceiro ano, como tinha esse objetivo muito definido, eu falei para os meus pais, eu vou fazer o vestibular em outro estado. E a minha mãe disse, não, eu não tenho dinheiro para que você possa ir. E nessa época eu já trabalhava, dava aulas de inglês e eu tinha algum dinheiro reservado e também fazia parte de um grupo escolar que se chamava SENEC. E aí o diretor da minha escola aqui conseguiu uma hospedagem, né, nessa escola SENEC lá em São Luís, e eu fui, né? Na viagem eu conheci algumas jovens que estavam também nesse percurso e uma delas acompanhada da mãe, me convidaram para ficar com elas e me abriram outras perspectivas. Vamos estudar, falta um mês para a prova, vamos estudar juntas, e foi uma coisa muito bacana. No final dessa trajetória, eu consegui passar, junto com uma outra desse grupo, e fiquei em São Luís durante 6 meses, né? Foi uma época difícil, porque minha mãe não tinha lá muitos recursos, né? Mas aí a família foi se ajudando e acabou dando certo. Com 6 meses eu consegui a transferência de volta, né, para o Ceará e dei sequência ao meu curso na Universidade Federal, né, onde eu me graduei. Então, quando você se deparou lá, já no terceiro vestibular, teve alguma sensação, alguma vontade de desistir, de deixar para trás, de achar que o teu objetivo você não iria alcançar, que aquela meta era muito maior do que você ou não? Como é que você lidou com isso? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre, quando terminava uma etapa de vestibular, o resultado saía naquela época 11 horas da manhã, né? Então, no primeiro e no segundo vestibular que eu não passei, 11 horas eu chorava, porque não estava incluída
nos aprovados, mas 1 da tarde eu já estava sentada estudando. Nunca passou pela minha cabeça que isso não iria acontecer na minha vida. Eu tinha absoluta certeza que eu chegaria lá. Coisa boa. E aí, onde foi a residência? Então, aí depois da formatura, novos desafios, né? Eu já estava na medicina, mas eu tinha novos desafios. E a ideia é sempre buscar encontrar melhor formação possível. E aí eu decidi ir para o Rio de Janeiro, fazer a residência lá em ginecologia e obstetrícia. Fiquei durante 5 anos no Rio, onde eu também fiz o meu mestrado, né? E aí voltei e comecei a trabalhar, né? Mas houve um momento da minha vida que realmente eu tive que parar para fazer algumas mudanças, algumas reflexões, né? E nesse momento diante de alguns impasses, eu decidi fazer uma viagem, né? Eu tirei 60 dias de férias e fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? São 830 quilômetros atravessando toda a Espanha, né? Olha que experiência interessante que a doutora Ionésia Amaral está passando para a gente aqui agora. E aí, nesse momento, quando eu voltei, eu percebi que eu precisava fazer algumas mudanças também profissionais, né? Entendi. Comecei a estudar uma parte mais da psicologia, né? Dos novos conhecimentos, das neurociências, e aí descobri, né, que me interessaria muito fazer uma outra especialidade. Foi quando a psiquiatria surgiu, né, o interesse pela mente, pelo psiquismo, pelas emoções, né, e aí eu me dispus a estudar. Fui estudar durante 1 ano para fazer o concurso para a prova de residência, que Começou a prova... tudo de novo. Algo assim. Interessante que lá na maternidade escola onde eu trabalhava, né, e alguns alunos diziam, mas doutora, você vai largar tudo que você já conquistou? E como é que é isso? Eu digo, olha gente, deu super certo, foi muito bom, mas a medicina é muito ampla e está me pedindo para que eu continue estudando e enverede por outros campos. Nesse momento, quando você voltou, que você descobriu o teu eu interior e entendeu dentro da tua inquietude que você precisava se reinventar, você obviamente deve ter enfrentado dificuldade dentro daquele espaço, daquela zona de conforto que você já tinha alcançado, né? Sendo uma médica relativamente bem postada na cidade, famosa, com seus trabalhos publicados, com todo o desenvolvimento que você fez ao longo da ginecologia e da obstetrícia. Então você alcançou um status, não só sob o ponto de vista médico, mas um status financeiro, fruto, retorno exclusivo do teu esforço. Como é que foi lidar com isso? Então, não foi fácil. Eu ainda hoje me pergunto como foi que eu consegui, né? Porque eu já tinha 2 empregos em hospitais, eu tinha os consultórios e aí eu reformulei minha vida, né? Vendi um carro que eu tinha de alto valor, comprei um carro mais em conta, fechei os consultórios, me mantive nos empregos públicos para conseguir, né, me manter. Trabalhava nos fins de semana, que a carga horária é dobrada, então eu conseguia trabalhar todo fim de semana e passava a semana no hospital psiquiátrico fazendo o meu curso. Foram 3 anos, né? Mas tinha uma motivação interna muito grande. Você sentia o coração bater mais forte? Sim, porque é uma área muito rica, uma área onde está nascendo muitos novos conceitos, né? Então, sempre foi muito instigante estudar a psiquiatria, né? Então, foram 3 anos, assim, bem pesados. Claro que eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Por exemplo, alguns encontros familiares, fim de semana, com os próprios colegas, eu não conseguia participar sempre, porque estava nos plantões, né? E o resultado valeu a pena? Valeu. Depois de 4 anos, né, de tempo da formação, depois de 4 anos, né, de formação,
que o psiquiatra requer, valeu muito a pena, Coisa né? boa. Eu continuo muito empolgada, muito interessada, são muitas coisas que a gente tem para aprender, para entender, né? Continua sempre estudando, a verdade é Sim, essa, né? sim. Não pode parar de estudar. E quais são os novos desafios? O que você está pretendendo agora, olhando um pouco mais para frente, sendo um pouquinho mais visionário do que vem pela frente? Como é que você está enxergando o teu resultado, esse teu objetivo? Como é que tu acha que ele vai se desenvolver ao longo dos próximos anos? Eu já tenho novos objetivos, já tenho algo em mente, né? Depois que a gente adquire uma experiência na área, a gente precisa manter esse ânimo através de novos desafios, né? E agora, nesse momento, eu penso muito na gestão, né? Eu acho que com toda essa experiência da clínica, das vivências, né, na universidade, nos hospitais, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma com a gestão. Então, agora me interessa muito por estudar os modelos de gestão, né, pública, privada, na área da psiquiatria, né? Tá. É um campo que eu penso que eu posso atuar, né? Até porque a carreira médica é uma carreira muito longa, ela em geral dura 30, 40 anos, né? E depois de um certo tempo a gente precisa realmente equilibrar um pouco, né? A vida pessoal, profissional e os prazeres, né? Eu também agora estou interessada em ter aulas de piano e isso vai tomando... Sempre inquieta, né? É, sempre buscando claro. novos desafios, sempre buscando se reposicionar. Eu acho que é isso que faz a diferença na vida da gente, porque você está pegando o teu objetivo, que foi feito lá atrás, e está dando sempre uma nova roupagem a ele. Está dando sempre uma nova cara, um novo movimento, uma nova perspectiva, mas sempre dentro da medicina, né? Que isso é uma coisa muito importante. Por isso, da gente discutir a verdadeira importância de se ter na vida um objetivo definido. Você estabelecer como algo principal na tua vida, algo que, acima de qualquer coisa, você quer realizar. É uma forma de você se olhar para frente e ter um norte, saber aonde quer chegar. E você chegou lá, mas não satisfeita, continuou se reinventando dentro do teu próprio ponto de destino. Isso é muito bacana. Satisfeita sempre. Ótimo. Mas isso é que maravilhoso. os desafios, eles aparecem. E a gente precisa olhar para os outros caminhos, mas sempre muito satisfeita. Isso é bom, né? É. Isso é importante, isso faz a gente Sim. ser muito grato, né, pelo que recebe. Torna o nosso objetivo algo estimulante, algo prazeroso, né? Não é nenhum peso parar para estudar, para adentrar em outro campo. Nunca foi nenhum peso. Do contrário, é o que me faz acordar estimulada, o que me faz ir a congressos, comprar novos livros, fazer cursos pela internet. Que coisa boa, que prazer. Foi maravilhoso te receber aqui, a gente adorou a entrevista, mas eu queria que você olhasse aqui nessa câmera e dissesse a dica de ouro. O que você tem que colocar para as pessoas que estão, para os nossos alunos, todos aqueles que estão nos vendo, estão nos ouvindo em podcast, que a gente também está em podcast, mas aquilo que você pode dizer, como tem um livro que um americano fez, que como título é Ah, se eu soubesse. E ele entrevistou várias pessoas, presidentes de empresas, diretores, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, e disse, se há 25 anos atrás alguém te fizesse essa pergunta, o que você ia responder? Eu teria feito o que eu estou fazendo agora, né? Eu teria me dedicado à música, à arte, né? Agora eu estou estudando piano, né? E sinto falta desse contato, desse convívio que poderia ter se iniciado há muito tempo atrás. Eu acho que a gente pode fazer as coisas ao mesmo tempo junto, e isso enriquece a nossa trajetória. Eu sinto falta disso nesses anos passados, mas agora então, há 25 anos atrás, se você tivesse tido essa sacada, você seria uma médica que tocaria piano para a gente hoje.
É exatamente É isso. Vocês estão vendo, gente, qual é a importância de se ter um objetivo principal definido na vida, a importância da gente estabelecer algo que nos enriqueça e que a gente queira conquistar, independente das dificuldades, né? Eu tenho um amigo e parceiro de negócio chamado Janguier Diniz, que é presidente do Grupo Ser Educacional, que ele fala uma coisa que eu acho muito bacana. Quando você pensar em desistir, desista de desistir. Porque o objetivo na vida da gente é o que nos leva a andar para frente, é o que nos dá um norte, é o que nos dá um direcionamento na nossa vida. É muito importante você ter isso como latente e, mais ainda, você entender que sem isso você vai simplesmente andar em círculo, porque você não vai saber, você não vai ter a ideia de onde você quer chegar. Diferentemente da doutora Ionésia Amaral, a nossa entrevistada de hoje, que colocou e deixou muito claro para você que foi por conta desse objetivo definido na vida de se tornar médica, que hoje ela está aqui e que ela conseguiu ser médica ginecologista, obstetra, psicanalista, fazer mestrado, fez o caminho de Santiago de Compostela e hoje está se reinventando dentro da ala da psiquiatria, já pensando em gestão. Quem sabe amanhã a Ionésia vai ser aquela pessoa que vai se despontar na gestão dos hospitais psiquiátricos Brasil afora, quiçá pelo mundo. Queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente e te colocar à nossa disposição, nos colocarmos à tua disposição para o que você precisar aqui com o Bilionário em Treinamento. Obrigado. Ok, obrigada também pelo convite.